Com vocês, Clóvis Tramontina. Muito bom dia. Bom dia, tá? O Junico é um cara inteligente, né? Ele criou um outro evento aqui do lado, porque para entrar aqui tinha pelo menos uns 100 ônibus, né? Eu disse, será que é tudo pro evento do Junico, da Produtária? Deve ser, né? Então, mas mesmo assim ele lotou o Teatro da Fiergs. Que fantástico. Gente, é um prazer estar aqui. Agora, falar depois do Daniel e do Galó não é fácil, hein? Porque os dois contam história. E tem uma coisa, e o Daniel é mais novo do que eu, né? Então isso aqui é um perigo. Eu não sei o que ele falou, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha história, mas em primeiro lugar eu quero cumprimentar a Produtare pelos 30 anos. E quero dizer para o Junico e para a equipe dele que nós, a Tramontina, está com a Produtare há 30 anos, tá? Há 30 anos fizemos muitos cursos, muitas consultorias, MBAs, tá? Fizemos umas coisas fantásticas, evoluções muito importantes. Agora eles têm um desafio fantástico que é com a nossa fábrica de porcelana e plástico lá em Recife, para ver como é que aquela empresa tem que dar lucro, tá? Isso é uma visão, é uma meta fácil para eles, tu entendeu? Então, tá com o Junico aí, e eu tenho certeza que eles vão nos ajudar com isso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu não sou palestrante, tá? Eu gosto de contar história e vou contar aquilo que eu fiz, tá? Primeira coisa, tá? Tu tem que ter clareza naquilo que tu quer chegar. Eu sempre fui uma pessoa com muita determinação, que eu queria chegar a um ponto. Eu queria ser o presidente da Tramontina, né? Eu não sabia o que era ser presidente da Tramontina. Eu via meu pai, mas eu não entendia. Eu era um guri e queria isso. E eu lutei muito para isso. Fiz 2 faculdades, fiz 2 cursos, fiz um monte de cursos e assim por diante, tá? Mas tu tem que ter clareza de onde tu quer chegar. E o sucesso leva muito tempo, tá? Não adianta você imaginar que você vai ter atalhos nisso, levar bastante tempo. E eu gosto de comparar uma trajetória o seguinte, com a Fórmula 1. Tu tem que pilotar um kart, depois tu vai ter que pilotar Fórmula 3000, etc, tal. Um dia talvez tu chegue a ser um piloto de teste de Fórmula 1, talvez tu chegue. E quem sabe tu vai ser um dia um piloto de Fórmula 1. Só que isso aqui é o seguinte, tá? Tem que ter foco, dedicação e tem que ter velocidade. Não adianta ter pressa. O jovem de hoje tem muita pressa. Vocês podem ver nas empresas de vocês, nós sentimos isso, eles querem atalhar, querem chegar logo a uma direção, chegar logo a conquistar ou ser rico logo, tá? Isso não existe, tu entendeu? Então é uma coisa realmente que tu tem que ter velocidade e não pressa, isso é importante. E vai ter encruzilhadas, né? Nós temos que entender que nós vamos enfrentar muitas encruzilhadas. E quais são as encruzilhadas? Como é que tu atua quando chega uma encruzilhada? Eu tenho duas metas. A primeira é o seguinte, tá? Um passo de cada vez. Não adianta você querer dar 2 passos que você vai ter que retornar. E vai ser um problema muito sério. Vai perder tempo. E o segundo ponto, escutar pessoas. Escutar aquelas pessoas que contribuam com alguma coisa. E aqui tem um ponto, eu sei que os jovens, o home office é um negócio fantástico. Gente, home office, eu sou contra. Eu vou dizer, eu tenho muita restrição a isso. Por quê? Tu não tem a interação, tu não tem o networking, tu não ouve outras pessoas e tu fica isolado dentro ali falando com o computador, falando com o espelho, tu não fala com ninguém, tá? Então não tem a oportunidade de haver essa troca. Mais do que ouvir o Galó, o Daniel, o Clóvis, vai ser essa experiência que vocês vão ter de trocar ideias entre vocês. Podem ter certeza que isso vai ser um negócio fantástico, tá? Tem uma coisa assim, onde tem gente está quente, é uma máxima minha, tá? Coisa que, por exemplo, se tu está no home office, tu está sozinho,
tá? Eu vibrei com... Tem gente que não gosta de fila, eu adoro fila, tá? Eu acho que fila... Eu acho que eu sou paulista, tu entendeu? Tá? Eu adoro fila, é um negócio fantástico. Ah, deixa eu contar para vocês, tem uma turma de Santa Catarina aqui que estão visitando nós. Eu não sei o que eles vêm aprender conosco, tá? Eu não sei, porque é o seguinte... Uma vez, Santa Catarina era o estado para dividir o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, porque ninguém era melhor que o gaúcho, tá? Nós, só os argentinos, tá? Mas ninguém era melhor do que nós éramos melhor do que todo mundo no Brasil, tá? Só que os catarinenses evoluíram e esqueceram disso aí, não deram muita bola para isso. E não votaram muito naquele vermelho, né? Votaram nos outros, tá? E aí, adivinha o que aconteceu? E aí, adivinha o que aconteceu? Hoje, Santa Catarina é o melhor estado brasileiro, onde nós temos que copiar. Eu sou eu sou um dos vice-presidentes, aqui tem o Daniel, tem outros aqui também. Nós somos vice-presidentes da Fiergs e nós estamos vendo a Fiesc como benchmarking, tá? Nós estamos ir lá visitando eles e ver o que nós podemos fazer melhor aqui. Pode ter certeza que vocês são um exemplo para nós. E vai ter obstáculos da vida. Claro que vai ter obstáculos. Eu sou um vendedor. Qual é a venda que não começa com um não? Cuidado os vendedores que, quando vão fazer uma venda, pá, eu estava te esperando para fazer um pedido. Cuidado que ele vai te dar calote. Tá? Vai te dar calote. Uma vez eu vendi um produto em São Paulo, não vou falar o nome do cliente, e eu levei uns 2 anos para conseguir vender para os caras. Quando eu vendi, vibrei, foi uma coisa sensacional. 15 dias depois eles entram em concordata na época, tá? Perdi tudo. Uma única venda e perdi tudo, tá? Tu entendeu? Então esse é o tipo da coisa. Mantenha o foco, tá? Vamos aprender com os americanos, né? Mantenha o foco, tá? Não desestimule. Lembre na minha analogia do kart com a Fórmula 1, tá? Eu queria ser o gerente de vendas da Tramontina em São Paulo. Eu vou dizer uma coisa, batalhei muito para ser o gerente de vendas da Tramontina em São Paulo. Por quê? Porque era o melhor gerente da Tramontina estava em São Paulo. Então eu queria ser o número 1. E por que eu queria ser o número 1? Tem uma história até... Eu fui o primeiro filho a vingar da minha mãe. Ela perdeu 4 filhos antes do que eu. Naquela época era diferente, eu tenho 70 anos, então vocês imaginam como é que eram as condições de higiene, etc., de médico na época. E ela perdeu 4 antes do que eu, e eu sempre fui acho que muito paparicado de ser o número 1. Eu era o principal coroinha, porque eu queria responder a missa do galo para aparecer. Missa do galo é aquela missa do Natal, né? Tá? Eu queria aparecer, imagina, respondendo a missa do galo, tu estava na visibilidade de todo mundo. Então. E aí eu queria ir para São Paulo. Não conseguia ir para São Paulo, né? Tudo que eu tinha me preparado, estudado, e não conseguia ir para São Paulo. Aí eu cheguei um dia e disse, eu vou mudar a estratégia. Me inscrevi na Getúlio Vargas para fazer um pós-graduação. Quando me inscrevo na Getúlio Vargas, o meu pai, o Ivo Tramontina, e o seu Ruiz Comação, que era sócio dele, os dois ficaram sócios durante 70 anos, até os dois viverem, tá? Eles disseram, opa, o Clóvis está querendo se preparar. E aí, quando eles disseram, vamos ter que dar uma oportunidade. Só que eu queria ir para São Paulo, mas eu queria o escritório de vendas de São Paulo. E aí fui para o escritório de vendas. E consegui essa coisa. Só que, antes disso, eu tive 2 experiências ruins nos negócios. Um foi a compra de uma empresa aqui em Porto Alegre para fabricar molinetes e carretilhas. E aí nós começamos a fabricar molinetes e carretilhas, nós tínhamos o melhor molinete e a melhor carretilha de pesca do mercado. Só que quando abre o mercado com o Collor, nós ficamos no dia seguinte com a pior carretilha e o pior molinete do mercado e o preço muito caro. E para você fazer um investimento, era um investimento estúpido para você conseguir ser competitivo. Então nós desistimos, aí tu teve que voltar atrás. E outra vez foi
um momento que a Grendene fazia muito licenciamento de marcas para os sapatos, para os chinelos, etc., com a Disney. E surgiu aquele desenho do Bob Esponja, e nós dissemos o seguinte: vamos lançar uma tesourinha para criança, para escolar, uma tesoura escolar para criança. E vamos licenciar essa marca com o Bob Esponja. A tesourinha ficou espetacular, amarela, com o desenhinho do Bob Esponja, é um negócio fantástico. Só que era para vender a R$ 9,90. E o Clóvis Tramontina, um inteligente, um cara pós-graduado, etc., visionário, né? Convidado para palestra aqui na Produtária, um cara espetacular, disse: em vez de R$ 9,90, vão vender a R$ 14,90. Tem tesourinha por aí, não vendeu nenhuma, tu entendeu? Então esse é o tipo da coisa. Tem essas bobagens também, não adianta que não tá. Bom, tem outra coisa que o pessoal diz assim: tem que ter atalhos no caminho. Eu digo o seguinte: se atalho fosse bom, ele seria o principal caminho, tá? E aí eu disse assim: bom, conquistei o principal mercado, tá? Construí muitos relacionamentos. Talvez um dos pontos mais altos da minha trajetória foi a construção de relacionamentos. No ano de 81 e 82, nós fizemos o Nozini, o Nozini era meu subgerente lá em São Paulo, nós fizemos quase 200 churrascos no nosso escritório, tá? Onde a gente levava a carne do Rio Grande do Sul para lá. Porque hoje tu come melhor churrasco em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, mas na época não era assim. Enquanto o Nozini trabalhava na churrasqueira tal, eu ficava batendo papo com os clientes, tu entendeu? E construindo relacionamento. Isso foi uma coisa muito importante. E aí comecei a ouvir muitos os clientes, visitar os clientes, ouvir, tá? Levava o assunto para as fábricas, depois devolvia tal. E aí eu disse o seguinte: bom, agora eu quero elevar minha régua. Agora eu quero ser o presidente da empresa, tá? E me posicionei para ser o presidente da empresa. Tinha um amigo meu, Hector Brenner, que era presidente da agência de propaganda que atendia a Tramontina, um argentino, e eu disse assim: pô, Hector, por que eu não sou o presidente da Tramontina? O Eduardo e eu, nós não assumimos a presidência. Nós estamos preparados, viajamos, estudamos, né? Estamos prontos para isso. E aí ele me disse: eu não te colocaria como presidente da empresa. Ué, por quê? Qual é a tua experiência internacional? Sou torcedor do Inter. Isso não adianta nada. Não adianta absolutamente nada, tá? Não adianta absolutamente nada. Então é o seguinte, faz o seguinte: por que tu não faz uma viagem internacional, um estudo, estudar lá fora? E na época, era a época dos tigres asiáticos, que começava aquele projeto da qualidade total. E tinha uma empresa em São Paulo, que era o Iman, tá? Professor Banzato, né? Que fazia viagens para a Coreia e para o Japão. E ele disse: por que tu não faz isso aí? Pô, é uma boa ideia. Fui falar com o Eduardo Escomação, meu sócio, tá? Eu disse: Eduardo, vamos falar com o teu pai e meu pai, vamos pro Japão e para a Coreia. Fui falar com o Eduardo, me disse: acho que eles não vão aceitar. Não, mas vamos falar, né? Peraí. Aí fomos lá, falamos, adivinha? Não. Tá bom, tudo bem. Muda a estratégia. Preparei todo o programa, procurei pesquisar, fui lá, apresentei de novo, o Eduardo e eu. Não. Puta diabo, o que tem? Me lembrei de uma coisa. Eles gostavam de 2 diretores cascudos nossos. Um era o Mário Bianchi, mas tudo isso que eu estou falando já morreu tudo, é uma pena, né? Eles não podem nem desmentir, já morreu todos, né? Então, aí eu disse pro Eduardo: vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o Mário Bianchi e o Manuel Breganhol têm que ir junto conosco. Quando nós fomos lá e dissemos isso, bingo, eles disseram: é uma boa ideia e vocês podem ir. E aí nós ficamos uns 20 dias com eles, depois nós ficamos mais uns 20 dias por conta, fazendo... Claro, eu acho que o meu pai e o Rui pensavam que o Eduardo e eu íamos passear, né?
tá? E não, nós fomos lá e quando nós voltamos, nós assumimos como presidente e vice-presidente da empresa. Porém, durante um ano, eu e o Eduardo tínhamos que pedir tudo para o meu pai e para o Rui. Se podia fazer, se podia não fazer. Mas que tipo de presidente eu era? Né? Presidente de quê? Tá, isso parece que nem... Quem é casado aqui? Os homens. Vocês são felizes ou vocês têm razão em casa? Tá? Eu tenho certeza que todo mundo é feliz, porque razão ninguém tem, né, em casa. Né? Então foi o que aconteceu comigo. Né? Eu disse, um ano, nada de ser o presidente de fato. Já era de direito, mas não de fato. Aí eu fui falar de novo com esse meu amigo argentino. Esse meu amigo argentino disse o seguinte, Clóvis, por que tu e o Eduardo não fazem reuniões com todos os funcionários da empresa e você se apresentam? Tá, porque tu é conhecido como namorador e jogador de futebol e o Eduardo é como um intelectualzinho, né, que nós éramos assim. Eu disse, puta diabo, mas como é que nós vamos reunir? Na época tinha 3.000 e poucas pessoas, hoje são quase 11.000, tá? Como é que nós vamos fazer? Faz reuniões, pequenos grupos, e vocês se apresentam e procuram... Levamos um ano, fizemos 87 reuniões, que foi chamado de ação integrada, onde nós nos apresentávamos, tá? E nós ouvíamos as reivindicações do pessoal da fábrica. Foi a primeira vez que foi feito isso na Tramontina. Depois de um ano, de fato e de direito, o Eduardo e o Clóvis assumiam a presidência e vice-presidência da empresa. Tá? Então, esse é o tipo da coisa. Aí nós conquistamos, nesse período, ficamos 30 anos como presidente e vice, tá? 94% da população brasileira tem ou teve um produto Tramontina, acho que hoje é mais, 97% reconhece a marca Tramontina, tá? Somos o primeiro lugar top of mind aqui no Rio Grande do Sul, da revista Manhã, segundo lugar da marca mais influentes na Isto é Brasil, Isto é Dinheiro Brasil, e ontem nós fomos agraciados aqui com o prêmio Love Brand do Brasil, tá? Isso aqui, a número 1 passando de iFood e assim por diante, de Coca-Cola, etc. Então é uma marca fabricando faca, talher, fabricando chave de fenda e assim por diante. Isso foi uma coisa importante, tá? Bom, e aí esses 30 anos marcaram então essa nossa... Fiquei 30 anos na presidência, né? 30 anos, e aí eu quero mostrar para vocês o que aconteceu, isso através de um videozinho de 3 minutos, não é 3 horas, 3 minutos, tá? Por favor. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22.000 itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10.000 funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro.
como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Só que aí vem as surpresas da vida da gente, né? Em 1986 eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. E aí, quando eu fui diagnosticado com isso, eu disse assim, pô, o que eu vou fazer, né? Perguntei para o Matana, meu médico lá de Caxias, tá? Perguntei para ele, eu disse assim, Matana, doutor Matana, agora eu sou amigo dele, mas na época era doutor Matana, né? Doutor Matana, me diz uma coisa, eu vou morrer com isso ou vou morrer disso? Não, tu vai morrer com isso. Então, tudo bem, então vamos tratar, tá? O que vocês podem imaginar onde eu fui, nem imaginar. Até para o João de Deus eu fui. Se ele me comeu ou não, não sei. Entendeu? Tá? Não, eu vou saber. Entendeu? Então, mas isso não me impediu, tá? Isso não me impediu de fazer nada, tá? Só para vocês terem uma ideia, viajei o mundo, tentei fazer negócios, por exemplo, eu tinha um amigo tenho um amigo que agora já não está mais, estava no Carrefour e foi presidente do Carrefour na China. E eu disse para o Viesli, o nosso gerente, hoje diretor da empresa, eu disse para o Viesli, vamos para a China, vamos vender para o Cláudio. Mas na China vender faca? Não, vamos para lá, vamos botar na pasta, vamos ter coragem, vamos arriscar. O não nós já temos, né? E aí nós fomos para lá. Aí, sabe onde foi o nosso problema? Na distribuição, na logística, tu entendeu? O empecilho. Mas aquilo abriu os olhos para nós e hoje nós temos um parceiro na China onde nós estamos vendendo produtos brasileiros na China. Isso é importante, porque tem uma classe média chinesa que não quer comprar produto chinês, quer comprar produto com marca, produto com outro design. Então nós estamos aproveitando esse momento. É pequeno ainda o negócio, mas vai ser grande no futuro, pode ter certeza. Também tive tempo para fundar a CBF, que eu fundei ela em 96, tá? Vai fazer 50 anos o ano que vem, tá? No 76, não 96, 76 vai fazer, só para vocês terem uma ideia, 50 anos, é multicampeão, mais campeão que o time do Daniel, que é o Caxias, que não ganha de ninguém, tu entendeu? Vamos ver se ganha agora, né, Daniel? Vamos ver se ganha. E tem a turma do Criciúma aqui também. Vou te dizer uma coisa, vê se vocês ganham alguma coisa, né? Porque eu tenho que contar, tá feio aquele time lá, tá? Então, vê se vocês ganham alguma coisa. E aí, e a minha luta, o ano que vem, 50 anos, e a minha luta ainda, eu não parei por aí. Eu quero transformar o futsal em esporte olímpico. Agora eu vi essa semana o presidente da CBF tá falando com o pessoal do COI, do Comitê Olímpico Internacional, para colocar o futsal como esporte olímpico. Eu mandei, inclusive, uma correspondência para... Se uma correspondência, já dei a minha idade, né? Correspondência para matar, né? Tá? Né? Mandei para prefeita de Los Angeles, que vai ser a próxima Olimpíada, mostrando o que é o futsal no Brasil e no mundo, tá? Bom, e também é preciso engajar as pessoas. Não adianta você imaginar se você não tiver uma equipe. Nada você faz sozinho. Em 2004, eu fui para a China a primeira vez, e quando eu vi na feira de Guangzhou lá, eu vi todos aqueles nossos concorrentes, eu disse para o Viesli,
não tem condições de nós concorrermos com esse pessoal. Vamos fazer o seguinte, o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo de 2002 na Coreia e no Japão. Eu disse, me leva vamos num barzinho aí, vamos ouvir um pouquinho. Fomos lá no barzinho, eu escrevi num guardanapo, é uma pena a gente não guardar essas coisas. Num guardanapo eu escrevi, seleção. Vamos pegar 11 produtos, tá? Preço chinês e qualidade Tramontina. E vamos inundar o mercado brasileiro. E aí nós dos 11 produtos, foi para uns 70 produtos. Nós negociamos com os fornecedores, negociamos com os clientes, negociamos com a fábrica para baixar, todo mundo para baixar margens, com o objetivo de chegar ao consumidor com preço fantástico. Gente, em 2004, 2005, nós dobramos o faturamento da Tramontina com aqueles produtos. Foi um negócio realmente sensacional. Mas toda a cadeia participou. Adivinha o único que não participou? O governo. Não baixou nada, tá? E as estradas continuaram ruins, tá? Ainda bem que não tinha enchente naquela época, né? Já pensou se tivesse enchente? Mas tudo isso também não adianta se tu não tiver uma bússola e para te levar adiante. E qual é a bússola? A bússola são dos valores, tá? Quanto mais os valores, e quais são os valores que eu tenho, tá? Que nós temos? Os valores do bem, tá? Nós acreditamos nas pessoas, investimos nas pessoas e queremos o bem das pessoas. Tem uma vez eu era o presidente da empresa e meu pai chegou para mim e disse assim, Clóvis, eu precisaria falar contigo. Fala, pai, o que é? Tu tem que dar uma olhadinha nos salários dos funcionários. Ah, pai, para aí. Nossa política salarial é boa, é agressiva, é de acordo com a inflação, tudo mais. Vem aqui. Aí na sala dele, a sala dele dava para o estacionamento. Ele disse, tu está vendo algum carro 0 quilômetro? Bom, pai, tu está vendo algum carro 0 quilômetro? Tu só está vendo o carro velho aqui. Dá uma olhadinha nos salários que tu está com os salários defasados. Eu fui olhar os salários e ele tinha razão. E aí nós mexemos. Então são pequenos detalhes, tá? Eu quero dizer para vocês que nós seguimos, a Tramontina tem 114 anos, porque ela segue muitos valores da minha avó, do meu avô, do meu pai, do seu Rui, que são valores assim do bem, valores de continuar investindo, continuar crescendo, não parar, tá? Tem crise, desacelera, mas continua investindo, não para, tá? E aposta na equipe da casa, na prata da casa. Essa é a nossa filosofia. Esse era o meu recado e espero que tenha contribuído com alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Clóvis Tramontina.